Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Nessa semana a gente deu continuidade aos assuntos vistos na semana passada, que se tratava da função salto unitária. Então, a gente vai ver um tipo de equação diferencial, que é dado por esse exemplo aqui, em que a gente tem forças externas descontínuas. O que significa isso? Que em certos modelos físicos, você pode encarar esse termo G como uma força externa que está agindo dentro do problema que você está lidando. Por exemplo, esse problema aqui, que eu peguei do livro do Boyce, ele representa a carga de um capacitor em um circuito elétrico simples, em que a voltagem é esse pulso unitário, dado pela essa função G, que ela é um pulso, que de 0 até o tempo 5 ele é 0, de 5 até o tempo 20 ele é 1, e de 20 e do tempo 20 para frente ele é 0, continua sendo 0, certo? Então, a gente tem essa função que ela é descontínua, que ela é dada por uma rampinha, Então, o gráfico dessa função g, você pode representar dessa forma, Então você tem o ponto aqui 5, você tem o ponto aqui 20, aí daqui até aqui você tem que ela está sem ação nenhuma, não tem força externa nenhuma, bolinha aberta aqui, aí daqui até aqui tem ação da força, e daqui em diante não tem ação da força nenhuma, Então, essa função solução também, ela pode representar o que a gente chama de oscilador amortecido por uma força aplicada, tá? Porque depois, quando a gente for olhar o gráfico disso, a gente vai ver que a função que vai representar esse modelo, ela meio que vai começar do repouso, vai ter uma certa oscilação, e depois ela vai retornar para o repouso novamente, tá? Bom, esse exemplo ele é um bom exercício da gente, para a gente estar calculando a solução utilizando os teoremas, que vimos na semana passada. Então vamos lá, Então, como é que a gente obtém a solução desse tipo de equação diferencial? Certo, a gente vai começar aplicando a transformada de Laplace, nessa equação. Então, seria assim, Você teria a transformada 2 vezes a transformada 2 vezes a transformada no seu y duas linhas, mais a transformada do seu y linha, mais 2 que multiplica a transformada no seu y, que é igual à transformada, da sua função g de t. Tá. Aí aqui é o seguinte, pessoal, como a gente já viu, em aulas anteriores, eu já vou colocar direto, Então, isso aqui vai ficar 2s quadrado. Aí eu vou chamar de y de s, a transformada do meu y sem as linhas, Então, essa parte aqui já é dada pelo teorema, Então, toda essa parte aqui que eu estou escrevendo com relação ao 2, eu estou distribuindo na parte da transformada de Laplace com relação à segunda derivada, tá? Aí agora você vai ter a transformada de Laplace com relação à primeira derivada, que pela formulinha que a gente viu em aulas passadas, é dado por essa expressão. Aqui você tem o y de 0, mais 2y de s, que vai ser igual à transformada g de t, que vai ser o quê? Que é a transformada do U5,
menos a transformada do U20. Certo? Aí aqui pelas condições iniciais, né, que a gente tem que tanto o y de 0 é 0 quanto a derivada do 0 é 0, né? Então aqui você vai zerar todos esses termos, né? E vai sobrar somente o seguinte, né, que vai ser vou isolar o que o y de s, né? Então vai ser 2s ao quadrado mais s mais 2, que vai ser igual a transformada do u de 5, que a gente viu também na semana passada, é exatamente isso. E a transformada do 20, u de 20, é exatamente isso daqui. Certo? E aí você isolando, né, o y de s, você vai ter... Eu vou juntar essas duas frações, né, porque possuem o mesmo denominador. Tá, dividindo por s, e vou passar essa parte aqui dividindo, tá? Então essa parte ela vem aqui para cá, ó. Muito bem, então chegamos nesse ponto, né? Aí, para facilitar um pouco as contas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu y de s, ele é igual a e elevado a menos 5s, menos 20s, tudo isso multiplicado a uma função que eu vou chamar de h de s, tá? Ah, mas o que é essa h de s? Essa h de s é isso aqui tudo, né? Então, h de s para a gente, ela é igual a 1 sobre s, que multiplica s quadrado, isso aqui, mais isso daqui. Beleza. Uma vez que a gente escondeu, né, esses termos, a gente tem o seguinte, né, a gente quer dar um jeito de descobrir qual que é a função y, né, cuja a transformada de Laplace é igual a essa função y maiúsculo, né. Então, a gente tem o seguinte, que se a gente for aplicar a transformada inversa, né, nisso aqui tudo, a gente tem que a nossa solução, ela vai ser dada dessa forma, ó. Vamos ver se vai ficar claro aqui, ó. Isso aqui foi o primeiro teorema que a gente viu na aula passada, né? Que diz o quê? Que diz basicamente isso, né? Que se você tiver u de c, que a transformada, né, de u de c de t e uma função f, t menos c, isso aqui é igual a e elevado, né, a menos cs, que multiplica f de s, né? Em que na fórmula, né, a gente tem que a transformada inversa, né, do nosso f de s é igual a f, né? Aqui eu estou falando, né, usando a mesma fórmula, eu estou falando que a transformada inversa da h de s é h minúsculo, tá? Então, utilizando esse teorema, né, essa fórmula que é dada pelo teorema da aula passada, a gente tem essa relação. Então, basta que a gente encontre a função h minúsculo, tá? E h minúsculo o que é? H minúsculo é a transformada inversa da h de s, que é essa h
essa H maiúsculo de S, né? A transformada inversa dela. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos escrever, né, a H de S como sendo isso daqui, né? Aqui tem um 2, né? Então é 2S quadrado mais S mais 2. Tá, e agora eu vou tentar quebrar, né, essa fração em frações parciais, né? Então para isso a gente tem o quê? A gente pode quebrar dessa forma, né? Que aqui você tem elementos aqui de grau 2, né? Polinômio de grau 2 aqui embaixo, aqui em cima você coloca um polinômio de grau 1. E aí você soma essa fração, né, e tenta buscar quais são os valores para A, B e C, né? Uma vez você fazendo isso, você vai encontrar que o valor para A vai ser meio, o valor para B vai ser menos 1 e o valor para C vai ser menos meio, tá? E agora vamos trabalhar um pouco, né, esse tipo de coisa. Substituindo, né, esses valores aqui na nossa expressão, a gente vai ter que o nosso H de S ele vai ser... eu vou substituir o A que vai ficar meio aqui em cima, mas eu posso reescrever dessa forma. Mas aqui eu vou ter 2S quadrado mais S mais 2. E em cima, né, ficou menos 1 no lugar do B, né? Então vai ficar menos S e menos 1 meio. Tá. Então eu posso reescrever de uma outra forma, né? Eu posso reescrever isso aqui, tirando o menos para fora, né? Que o menos está sendo multiplicado em todos os elementos aqui de cima, né? Então aqui em cima vai ficar S mais meio. E aqui embaixo a gente continua, né, do jeito que estava. Muito bem. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco mais, né? E vamos concentrar agora nossas forças, né, só nesse termo aqui. Porque a transformada inversa desse lado de cá vai ser exatamente meio, né? Porque a transformada inversa de 1 sobre S é exatamente 1, né? A função constante 1. Então, vale a pena a gente só concentrar nossos esforços nessa parte aqui. Muito bem, então agora, olhando melhor para isso, eu vou pegar somente essa expressão aqui de baixo, ó, 2S quadrado mais S mais 2. Seria muito bom se eu conseguisse escrever isso daqui em termos de quadrado perfeito, né? Completando quadrado. Mas para isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um jeito de tirar esse 2 para fora. Então, se eu pegar só essa expressão, eu vou reescrever assim, ó. Então, aqui vai ficar desse jeito, aqui vai ficar desse jeito e aqui vai ficar assim, né? E aqui em cima a gente não mexe, tá? Então, ao invés de trabalhar com essa expressão aqui, eu vou trabalhar agora com essa, né? E aí eu vou dar um jeito de completar quadrado, né, de maneira que eu consiga escrever um quadrado perfeito mais um número, né? Então, se pensar um pouquinho, você vai ver que se eu pegar S mais um quarto e elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Vou ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar isso daqui, mais o quadrado do segundo, né? Que vai dar 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16 para completar para 1, vai ficar faltando 15 sobre 16 avos, tá? Então, eu posso reescrever, né, esse S quadrado mais S sobre 2 mais 1 como sendo isso daqui, né? S, ó.
como sendo isso daqui, mais 15 sobre 16. Por que mais 15 sobre 16? Porque essa parte aqui, ela representa isso daqui, ó. Certo? Porque esse termo aqui tudo é 1, tá bom? Então, beleza, aí eu consigo reescrever dessa forma. Então, se eu pegar só aquele pedaço, eu posso escrever assim, né? S mais, aí ali em cima é meio, né? Aí eu tenho um meio aqui fora, né? E aqui embaixo eu tenho S mais 1/4. Desculpa, S mais 1/4 elevado ao quadrado mais 15 sobre 16. Tá quase lá, gente. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso em duas frações. Então isso aqui eu posso escrever como meio, que multiplica S dividido por S mais 1/4. Vamos ver se vai caber aqui quadrado mais 15 sobre 16. Ah, melhor escrever aqui embaixo, né? Então deixa eu copiar essa parte aqui toda. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Que aí vai ficar melhor fazer as contas aqui, como vocês vão perceber já já. Tá, aí eu vou colocar aqui mais e vou deixar um espacinho aqui. E eu vou escrever assim, ó. E aqui em cima sobrou o meio, né? Beleza, sobrou o meio. Tá. Certo. Ah, então, aqui é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente pode fazer vamos lembrar das fórmulas das transformadas de seno e cosseno. Eu vou escrever aqui só para a gente não perder isso de mente, né? Se você tem o seno de AT, a transformada dela é, se não me engano, é isso aqui, ó, A dividido por S quadrado mais A quadrado, né? E se você tem um cosseno de BT, então a transformada dele, né, é S quadrado mais B quadrado, tá? Então a gente tem quase isso, né? Só que transladado, né? Então vamos ver o que a gente consegue identificar em cada coisa, né? Tá. Aqui com relação ao cosseno, você tem que o S aqui aparece aqui embaixo também, tá? E detalhe, viu, gente? Essas funções aqui são funções que dependem de S, tá? Então, isso aqui você pode chamar como sendo uma... Deixa eu puxar mais para cá. Só para a gente ter clareza aqui, ó. Isso aqui é uma f de S. Isso aqui eu vou chamar de g de S, tá? Um pouco mais para cá, né? Não precisa ser tão junto assim. Tá, aí o que acontece? Se eu alterar o S dessa expressão, então eu altero o S aqui e o S aqui, né? E se eu alterar o S dessa expressão, eu vou alterar só esse S daqui de baixo, tá bom? Então vamos lá, ó. No cosseno, eu tenho um S aqui e um S aqui embaixo, né? Só que aqui embaixo ele aparece com 1/4, né? Então é como se eu tivesse o meu G de S mais 1/4, né? Se eu colocar G de S mais 1/4, ele vai ficar S mais 1/4 aqui e S mais 1/4 aqui embaixo, tá bom? E depois com isso, né, a gente consegue usar aqueles teoremas da semana passada. Então a primeira coisa que eu preciso garantir aqui é que eu vou ter 1/4 aqui.
Então, o que que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse meio em 1/4 mais 1/4, tá? E aí o que que acontece? Então, eu vou pegar esse 1/4 e colocar do lado de cá, né? Porque essa fração ela era uma coisa só, né? Depois que eu quebrei ela. Então tudo bem, né? Então beleza. Então agora eu consegui colocar o s com alguma coisa aqui em cima e o s ao quadrado aqui embaixo. Só que aí o que que falta, né? Falta o termo aqui de baixo elevado ao quadrado. Mas isso também é bem tranquilo, né? Porque eu posso transformar esse número aqui em raiz de 15 dividido por 4 elevado ao quadrado, tá? E aí, beleza. E aí, com isso, o que que a gente consegue, né? Só olhando para esse lado esquerdo aqui. Então, nesse lado esquerdo, eu vou reescrever aqui embaixo. A gente tem isso aqui, ó, S mais 1/4 dividido por S mais 1/4 elevado ao quadrado mais raiz de 15 dividido por 4, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, se eu escrever isso aqui como sendo uma g de s mais 1/4, então a minha g de s ela vai ser simplesmente aquilo lá que estava lá em cima, né? Só que aqui com esse número, né? Certo? Aí agora a gente só precisa recorrer ao teoreminha lá, né? Que é o último teorema da semana passada, né? Que, se não me engano, ele falava o seguinte, né? Que se você tinha... como é que era mesmo? Deixa eu pegar ele lá aqui para eu não falar besteira. Então, deixa eu dar um print nele aqui, ó. Então, vamos lá. Achei o teorema, que é o 14.2. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Que se eu tenho essa função aqui transladada, né? Então, a transformada inversa dessa função é exatamente isso daqui, ó. Certo? Então, a transformada inversa da minha... No caso aqui eu chamei de g de s mais 1/4, eu vou ter que fazer aparecer um menos aqui para ficar igual a fórmula, né? Então vai ser isso daqui, g de s menos 1/4 vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a e elevado ao termo ali, que é 1/4, né? Que multiplica t. Então vou colocar aqui, ó, direto, né? Menos t sobre 4, que multiplica o cosseno, né? Só que é o cosseno do quê? É o cosseno, né? De bt, né? Em que b é esse termo aqui. Então, vai ser cosseno de raiz de 15 dividido por 4t, né? Tá? Então, esse primeiro é exatamente essa expressão. Tá? E com relação à segunda, né? Com relação à segunda, eu preciso dar um jeito de fazer aparecer
não tem termo com S aqui em cima, como vocês podem observar, né? Então eu preciso fazer aparecer esse termo aqui em cima, só que sem o quadrado, né? Então é como se esse termo aqui embaixo fosse o quadrado disfarçado, né? Igual a gente escreveu aqui do cara do lado de cá, né? Então, isso aqui você reescreve como sendo isso aqui, tá? E você tem que dar um jeito de fazer ele aparecer ali em cima, né? Para você fazer ele aparecer ali em cima, o que você precisa fazer, né? 1/4 você já tem, então você precisa multiplicar isso aqui por 15, raiz de 15. Então, para você fazer aparecer o raiz de 15 aqui, você tem que multiplicar por raiz de 15 dividido por raiz de 15. Né? Então, desse jeito, você vai ter que essa expressão, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre raiz de 15, que multiplica raiz de 15 dividido por 4, S mais 1/4 elevado ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, tá? E aí lembrando, né, que a transformada do seno de AT é A dividido por S quadrado mais A quadrado, e a gente chamou isso aqui de f de S, né? Então, se isso aqui é o f de S, essa expressão aqui toda, ela vai ser o que a gente vai chamar de f de S mais 1/4, tá? Então, essa transformada aqui vai ficar o quê, né? Usando aquela mesma fórmula aqui de cima, eu tenho que a transformada inversa, né? Dessa f de S menos 4, né? Que eu preciso fazer essa alteração para ficar igual à entrada da fórmula, né? Vai ser E elevado a menos t sobre 4, que multiplica seno, né? Do nosso termo aqui, que é o A, né? Elevado ao quadrado, né? Que é o mesmo A aqui de cima, né? Então vai ficar seno de raiz de 15 sobre 4, que multiplica t, tá? E aí depois a gente multiplica, né, por esse 1 sobre raiz de 15. Então, beleza, né? Então, juntando tudo, a gente vai ter o seguinte, né? Então, a gente tem que a nossa função h minúsculo de t vai ser o quê? Então, primeiramente, né, a gente tem a transformada do 1 sobre 2s, que vai ficar a transformada do 1 sobre 2, né? 1 meio, né? Porque a transformada do 1 sobre s é 1. Menos, aí a gente tem o meio, né, que vai multiplicar as duas expressões. E aí a primeira expressão, né, que a gente viu dá exatamente isso, que é em termos de cosseno. Ah, faltou um t aqui. E a segunda expressão está exatamente isso, né, que a gente faz esse ajuste aqui, da 1 sobre raiz de 15. E coloca o seno do lado de cá. Seno raiz de 15 sobre 4t. Isso. Então, pessoal, só o h de t, né, já dá essa expressão toda, né? Bom, eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês como é que fica o gráfico dessa solução e a gente faz algumas considerações. Então, como ajudindo o software de sua preferência, né, você pode estar plotando o gráfico, né, e vendo que vai ter esse comportamento. E aí é interessante porque ele distingue mesmo, né, onde está cada pedacinho, né, da rampa, né. Porque você pode imaginar que aqui seria o nosso ponto 5, né, e aqui é o nosso 20, né. Então, para a equação diferencial, né, para o intervalo de 0 até 5, a gente teria essa equação diferencial aqui, né? E aí a gente tem que a solução dela seria, por exemplo, a função nula, né? Nesse pedaço, né?
E aí depois, né, quando você parte para o próximo pedaço, né, que vai de 5 até 20, aí você tem uma nova equação diferencial que seria essa, né? E aí você teria, né, por exemplo, só analisando esse pedaço, você poderia, por exemplo, tá pegando, né, quanto que são os valores iniciais ali, né? Aí, se caso você tender o limite, né, você, ou mesmo pegando a solução que a gente acabou de calcular e derivando ela, né, você vai encontrar que isso aqui vai ser zero, isso aqui é zero, né? Mas como a função tem que ser contínua, né, então não tem muito erro aqui, né? Que vai acabar sendo zero mesmo, né? Certo. E aí você vê que a força, né, nesse momento ela tem essa oscilação, né? Que ela vai, né? Tipo, sai do repouso, oscila, né? E aí depois do 20, ela tende a dar uma amortecida, né? Que aí depois do 20, né? Se você quiser, você também pode, né? Pegar quais são os valores iniciais aqui, né? As condições iniciais para o 20 e também ver separadamente, tá? Bom, esse exemplo, né, ele é um bom exemplo de como a gente utiliza técnicas, né, para estar obtendo soluções, né? A gente usou bastante coisa aqui, né? Usamos inclusive os dois teoremas da semana passada, né? E bora pro próximo conteúdo. Certo. Aí nessa semana a gente também viu uma função bem famosa, né, que é a função impulso ou a função conhecida como delta de Dirac. O que a gente fez, né, foi tentar construir, né, esse tipo de função. Então imagina que você tem uma equação diferencial dado por esses termos, né, uma equação diferencial de segunda ordem, com esse termo não homogêneo, né? Em outras aulas, a gente interpretou, né, essa equação diferencial como modelo, né, que está recebendo a ação de uma certa força externa, e essa força externa a gente representa por esse termo não homogêneo, que é a G. Muito bem. Aí a gente quer fazer o seguinte tipo de modelo, né? A gente quer que a nossa função G seja uma força grande em um intervalo de tempo pequeno. Então, imagina que você tem um intervalo de tempo que ele varia, que você tem um intervalo de tempo, né, que você está pegando um certo ponto e você quer que ele seja pequeno. Então, você pega um tal bem pequenininho e acrescenta e tira, tá? E aí você está interessado, né, em pontos que estão dentro desse intervalo, só que para tal maior do que zero, bem pequenininho, tá? Aí a gente vai definir o impulso, né, dessa força agindo num certo sistema como sendo a integral, que eu vou chamar de I de tal, dado pela seguinte forma, né? Que vai ser a integral, que eu vou pegar aqui de t0 menos tal até t0 mais tal dessa força. Bom, a gente pode definir essa força da seguinte forma, como valendo alguma coisa dentro desse intervalo e valendo zero, né? Para todos os pontos, né, que estão fora do intervalo, né? Ou seja, para t menor ou igual a t0 menos tal e t maior ou igual a t0 mais tal, tá? Então, se a gente definir a nossa g dessa forma, a gente pode reescrever essa integral como sendo uma integral que vai de menos infinito até mais infinito, de g de t dt. Ok.
Então, a gente meio que está tentando fazer o seguinte. A gente está tentando olhar assim, ó. Você tem um ponto inicial, aí você tem uma força que ela vem... você tem uma força nula, e nesse ponto, no ponto bem próximo aqui do t igual a zero, ela tem um pico e depois ela volta de novo, né? Só que a gente quer uma coisa mais agressiva que isso, né? A gente quer que essa força ela haja somente nesse ponto, tá? Então a gente vai tentar construir alguma coisa nesse sentido. Para isso, a gente vai lançar mão de algumas funções auxiliares, né? Que a gente vai estar chamando de d de tal, tá? Que ela vai ter a seguinte cara, né? Que ela vai ser 1 sobre 2 tal. Ah, melhor que isso, ó. Antes de eu definir essa função d de tal, vamos considerar o t de 0 igual a 0 só para facilitar nossas contas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar definindo essas funções, só que imagina que o centro do intervalo que eu vou estar olhando agora vai ser no centro zero. E depois a gente altera, né? Porque toda a base das funções da teoria, né, de transformada de Laplace que a gente está criando é para funções cujo domínio é positivo, né? Cujos seus pontos sejam maiores ou iguais a zero. Então, a gente vai fazer esse abuso aqui no início só para facilitar a construção e ficar fácil da gente enxergar, mas depois a gente volta para um t qualquer, para o centro sendo um t0 qualquer maior do que zero. Ok, feitas essas considerações, vamos definir essa d de tal da seguinte forma. Vai ser menos tal e t maior que menos tal e menor que tal, né? Então, nesse caso, vai valer esse valor aqui, né? Que vai ser 1 sobre 2 tal, e 0 para pontos que estão fora desse intervalo, né? Ou seja, pontos que estão abaixo de menos tal e pontos que estão acima de menos tal. Certo? Essa função, ela vai ter o seguinte gráfico, ó, que você tem o ponto zero, aí aqui você vai ter o ponto menos tal para cá, e aqui você vai ter que essa função ela vai valer 1 sobre 2 tal aqui nessa rampinha. Ah, faltou eu colorir aqui, né? Daqui até aqui, aí aqui a gente tem uma bolinha aberta, aqui a gente tem uma bolinha aberta também, e a gente colore daqui para lá. Tá. Ok. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte. Se a gente for calcular o impulso, né? Ou seja, se a gente for considerar a nossa g de t como sendo essa função e for calcular o impulso, né, como sendo a integral de menos infinito a mais infinito dessa função que a gente acabou de definir, a gente não precisa nem fazer conta, né? É só você calcular a área, né, desse retângulo. Né, que a gente percebe o quê? Que aqui embaixo, né, ela mede 2 tal, né? Então de base vai valer 2 tal e de altura vai valer 1 sobre 2 tal. Então base vezes altura dá 1, certo? E isso para qualquer tal, né? Independente do valor de tal que você escolher, essa integral, o impulso, né, sempre vai valer 1. Ok. Além disso, a gente tem o seguinte. Eu vou estar agora copiando uma figura que ela vai representar diversas funções tals, né, para alguns valores. Então, que aliás eu preciso até corrigir esses valores depois, que eu acabei
colocando errado, mas vai ficar claro mesmo assim. Então deixa eu pegar aqui, diminuir um pouquinho, que ficou bem grande. Tá, e aí a gente pode fazer as considerações aqui com relação a essas funções. Muito bem, aqui é o seguinte, imagina que isso daqui seja o nosso d de 8, certo? O d de 8, o que acontece, né? A gente tem que, para valores que são menores que menos 8, vale 0, para valores que são maiores do que 8, vale 0, e para valores que estão entre menos 8 e 8, vai valer 1 sobre 2 que multiplica tal, né? Ou seja, 1 sobre 16. Então, na verdade, aqui não é tal igual a 16, é a altura que é 16. Da mesma forma, esse aqui, né? Que seria o nosso D4, né? E esse aqui também, que tem a altura 1/4, seria o nosso D2. Esse aqui que tem a altura meio, seria o nosso D1. E esse aqui que vai ter a altura 1, vai ser o nosso D meio, certo? Então, o que a gente observa, né? Que conforme a gente vai aproximando do zero, a base ela vai ficando cada vez menor, né, do retângulo, e a altura vai avançando para cima, né? A altura vai ficando maior, né? Se não soar feio isso. E aí, além disso, né, a gente tem o seguinte, se caso então a gente considerar esse limite como sendo o limite de tal indo para zero, por exemplo, pela direita, de d tal, a gente pode concluir que isso daqui vai ser igual a zero para t diferente de zero. Por quê? Pelo seguinte, ó, se a gente continuar avançando nesse processo, né, a gente vai pegar figuras aqui, retângulos cada vez mais finos, né, e próximos de zero. Então, no limite, é como se fosse essa linha aqui, né, do eixo y, né? E aí, beleza, né? A gente teria que, no limite, vai ser a d, né, do limite vai ser igual a zero, né, para todos os t's que são diferentes de zero. Então, essas considerações que a gente fez com relação ao cálculo do impulso e com relação ao cálculo desse limite, foi para mostrar que faz sentido a gente considerar uma função especial, que não é uma função, né, mas que vai meio que ter um papel, é conhecido como função, né, mas é um certo objeto que a gente vai chamar de delta, que acontece o seguinte. Então vamos considerar, né, então, a partir dessas observações, que existe então uma delta, né, que ela vale zero para todo mundo que é diferente de zero. Então, o limite ali mostrou isso. E mesmo no limite, o que vai acontecer com a sua integral? Como, independente do valor de θ, como a gente viu, a integral vai valer 1, então no limite vai valer 1 também. Então, com isso, a gente consegue mostrar que de fato também existe, né, uma função que contém esse comportamento, tá? Aí essa função entre aspas, né, delta, aí ela é conhecida como delta de Dirac, né, ou a função impulso, né? E aí a gente também, agora, o que a gente pode fazer agora, né? A gente pode reescrever essa delta de Dirac, só que considerando agora o centro, né, do impulso, não mais zero, né, mas t menos zero. T menos o ponto inicial, né? Então, suponho que o ponto do impulso é t0, então basta eu pegar essa função e transladar, né? Ou seja, escrever
t menos t0. Então, reescrevendo, né, a gente pode falar que considerar, né, a função delta também dessa forma. Então, isso aqui vai ser igual a zero para quem agora, né? Para todo mundo, né, que é diferente de t0. Tá? Para t diferente de t0. E a integral, ela vai ser unitária, agora com um ponto de impulso transladado, né? Então, esse objeto, né, essa função, ela cumpre esse papel, né, que você tem um ponto em que está sofrendo uma ação muito grande e fora dele nada, sabe? Não tem ação de força nenhuma. Em geral, né, quando o pessoal trabalha com delta de Dirac, fala simplesmente o seguinte, ó, considera uma função que satisfaça essas duas condições. Mas não tem muito essa preocupação de explicar, né, por que de fato existe, né? Então, essa parte inicial a gente viu que faz sentido, né, a gente considerar esse tipo de coisa, né? Aí, beleza. Então, agora o próximo passo é o quê? É a gente descobrir qual que é a transformada de Laplace dessa delta. Porém, se você fizer uma análise um pouco mais criteriosa, você percebe que essa delta ela não satisfaz uma das condições que garante, né, que você consiga escrever, que você consiga fazer a integral que é da definição da transformada de Laplace. Mas tem um outro método que você consegue contornar isso, que é o quê? Que é o seguinte, você pode pegar e considerar a transformada de cada uma dessas funções aqui. Se você calcular por definição, né, cada uma dessas deltas aqui, é o seguinte, você vai ter que isso daqui vai ser a integral, né, de 0 até mais infinito, de e elevado a isso daqui, de t menos t0 de θ. Agora eu vou fazer algumas considerações, né? Primeira, o que é essa função d de tal, né? Transladada, né? É basicamente você pegar aquela função lá em cima e transladar ela, né? Então a d de tal agora de t menos t0, isso aqui vai ser 1 sobre 2 que multiplica tal, se, né, você tem que os pontos estão no intervalo, né, cujo centro é t0, né, e raio tal, né, então você tem que isso aqui vale para t0 menos tal, t e t0 mais tal, né, e vale zero caso contrário, né, ou seja, o t ele é menor ou igual a t0 menos tal, ou o t ele é maior ou igual a t0 mais tal. Outra consideração, a gente vai considerar que quando a gente tem t0 menos tal, isso aqui é maior do que zero, tá? Para a gente poder usar, para a gente poder inclusive calcular essa integral aqui com limite inferior no zero, tá? Então a gente vai partir de um delta, né, suficientemente pequeno, de maneira que você consiga garantir que isso daqui é maior do que zero, tá? Então, uma vez feitas essas considerações, você calculando essa integral, você vai chegar que vai ser algo mais ou menos assim, tá? Não tem muito segredo não, tá? É só calcular mesmo a integral definida, né? Porque o que acontece, né? Essa integral, deixa eu só fazer uma etapa aqui anterior, só para ficar claro por que isso fica assim, né? Essa integral você pode considerar ela, né, como sendo a integral que vai de t0 menos θ
t0 mais θ, né? E elevado a menos st, d de tal, t menos t0, dt, né? Porque, como a gente falou aqui, né, para valores que estão abaixo de t0 menos tal vai valer 0, e para valores que estão acima de t0 mais tal vai valer 0 também. Então não vai contribuir em nada, né, para a nossa integral. Aí uma vez que você fez isso, calculando a integral definida, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Você vai chegar nisso daqui, provavelmente. Aí você vai ter que aqui vai ser isso aqui. E aqui você vai ter que vai ser algo assim. E aí fazendo alguns ajustes, né, você vai ver que você vai tirar um seno hiperbólico daqui, né? Então você vai ver que isso vai ser exatamente isso daqui, ó, seno hiperbólico de S tal dividido por S tal, que multiplica E elevado a menos ST0. Muito bem. Aí então a gente calculou, né, a transformada de Laplace de cada uma dessas d tal. Só que aí o que acontece, né? Você tem que a nossa delta ela pode ser escrita como o limite, né, de tal tendendo a zero pela direita, né, das d's, certo? Então, para a gente calcular a transformada de Laplace da nossa função delta de Dirac, a gente pode, né, calcular a transformada de Laplace, né, do limite, né, dessas funções, tá? Bom, e aí pela linearidade, né, tudo, né, a gente consegue tirar o limite para fora, né? Então isso aqui vai ser limite disso aqui para cá, né? Da transformada de Laplace de cada uma, né? Então, que vai ser igual ao limite de tal tendendo a zero pela direita, né, do seno hiperbólico. Opa, tá difícil aqui. Saiu o seno, né? De S tal dividido por S tal, que multiplica E elevado a isso daqui, né? E aí você vai ter uma indeterminação, né, que vai ficar seno em cima, seno embaixo. E aí por L'Hopital, né, você pode derivar em cima e embaixo e ter o seguinte, né, que a derivada de cima vai ser S que multiplica o cosseno hiperbólico. Aqui é tal, né? E embaixo, né, derivando com relação a tal, você vai ter S, né? E aqui não muda nada. Aqui é S de T0, né? Só que aí você pode cancelar o S com S. E quando tal vai para zero, vai ser cosseno hiperbólico de zero, né? Que vai ficar igual a 1, né? Então, no final das contas, você tem que a sua transformada de Laplace da sua delta de Dirac vai ser E elevado a isso daqui. E quando você calcular a transformada de Laplace da função só considerando o t igual a zero, né, basta você trocar o t0 por zero, né? E aí você vai ter E elevado a zero, que é igual a 1. Muito bem! Então, com isso, né, a gente conseguiu a transformada de Laplace da nossa função delta de Dirac. Além disso, né, tem uma outra
aplicação interessante, que é quando a gente multiplica a delta de Dirac com uma função contínua, né? Então imagina que você quer calcular a ação do impulso, agora também considerando uma função contínua f, né? Tá? Bom, isso aqui, como é que a gente conseguiria, né, agora sair dessa condição, né? Então imagina que agora você, de maneira semelhante, né, você pode escrever como foi feito nos passos anteriores, né? Bom, e aqui você pode retirar o limite para fora da integral. Não vou entrar nesses méritos, né? Mas você tem alguns resultados que garante, né, esse tipo de coisa, né? Que se dá pela linearidade da integral, essencialmente, dizendo, né? Quando você tem coisas lineares, elas são bem comportadas, inclusive para limites. E aí você tem isso daqui, né? Que é o d tal t menos t0 f de t dt. E aí, novamente, né, você considera só o essencial, né? Que é o quê? Que é onde tem o intervalo onde a d realmente faz diferença, né? Que é o intervalo de t menos tal até t mais tal, né? Então aqui você coloca t0 menos tal e aqui em cima t0 mais tal. E aqui vai ser o quê? 1 sobre 2 tal, né? Que multiplica a f de t dt. E aí dessa forma você consegue retirar o 1 sobre 2 tal para fora, porque a sua integral está em função da variável t. Faltou aqui, ó, pela direita, né? Se você quiser pode até tirar para fora, porque é constante também, né? Então, vamos até deixar para cá, né? E aí sobrou isso daqui. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar o teorema do valor médio para integrais, né? O que o teorema do valor médio para integrais diz? Diz o seguinte, que você pode falar que essa integral aqui, vou escrever aqui, ó, rapidinho, né? O que o teorema do valor médio das integrais diz? TVM das integrais. Que aí, dado, né, uma função contínua no intervalo fechado, né? Tal. Então você tem uma f, né, que ela sai de intervalo fechado, contínua, valores reais, né? Então, feito isso, quando você pega... Então, vai existir, né? Então, existe... Deixa eu continuar no laranja aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. Existe um C, né? Que está dentro do intervalo aberto, né? Tal que acontece o seguinte, né? Você pode escrever a sua integral, tá? Como sendo f de c, que multiplica b menos a, tá? Então, tem uma interpretação geométrica bem interessante, né? O termo do valor médio para integrais, né? Porque imagina que você tem esse gráfico aqui, né? E aí, o que é integral... Qual que é o significado geométrico dessa integral? É você calcular a área debaixo desse gráfico, né? Só que aí o teorema está dizendo que vai existir um valorzinho aqui, C, aqui no meio, tá? De maneira que você pode pegar a f dessa C e considerar
a área da base, né, que é B menos A, vezes essa altura. E aí se você pegar a área desse retângulo, né, que é essencialmente o que está escrito aqui, né, a altura vezes a área da base, a área desse retângulo é igual à área dada pela integral, né, a área debaixo do gráfico. Então tem uma interpretação bem interessante, né? E aí com isso, né, a gente pode falar o seguinte, né, que essa integral ela vai ser igual, então vai existir uma f de c, né, certo? Onde o c está no intervalo de t menos tal até de t0 menos tal até t0 mais tal. E o que, né? O de cima menos o de baixo, né? Aí vai ficar menos menos aqui embaixo, fica mais, né? Então com isso, né, você tem que essa expressão aqui vai ser igual a isso daqui, ó. Tá. Aqui eu não podia passar para fora, viu? Agora que eu percebi. Mas não tem problema, não vai atrapalhar em nada, né? Então faz de conta que isso daqui tá aqui dentro ainda, tá? Porque como o limite está em função de tal, né? Então eu não posso tirar para fora isso. Então deixa eu corrigir aqui. Então aqui você vai ter 1 sobre 2 tal. F de C, né? E ali sobrou quem, né? Esse cancela com esse somado com esse dá 2 tal. Aí agora a gente pode cancelar isso com isso. E aí sobra só o limite de tal indo para zero pela direita, né? Do f de c. Só que aí você percebe o seguinte, né? Onde que está esse f de c? O c, ele está nesse intervalo aqui, ó. E se você faz o tal ir para zero, então esse intervalo ele vai ficando cada vez... perdão, aqui é o centro do intervalo que é o t0, né? E aí o c ele vai estar nesse intervalo em algum lugar, né? Suponha que esteja aqui. Aí, se caso você fizer o tal ir para zero, esse intervalo vai ficando cada vez menor, né? Até o ponto, né, de que vai ser só o ponto t0. Então, não vai existir outra possibilidade senão o c ser o próprio ponto t0, né? Então, a moral da história é o seguinte, que com isso, né, a gente mostrou que essa integral, né, se a gente tiver um impulso multiplicado com uma outra força, né, isso aqui vai ser exatamente a função aplicada no ponto t0. Ok. Então, com isso, a gente tem mais uma consequência, né, do delta de Dirac. Bom, então vamos dar uma olhada num exercício, né, para a gente encontrar a solução de uma equação diferencial cuja força externa, né, é dada, ou o termo não homogêneo, né, é dado pelo delta de Dirac. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Deixa eu copiar aqui, né? Então, considere essa equação diferencial aqui, né? Essa aqui. Isso aqui. Com essas condições iniciais, né? Então, a gente tem esse PVI aqui. Muito bem. Então, para resolver ele, né, vamos usar a técnica da transformada de Laplace, que a gente vai começar, né, aplicando a transformada de Laplace em todo mundo, né? Tá,
que tem um 2 aqui para fora, né? Aí tem esse 2 aqui para fora também. E aqui a gente tem a transformada de Laplace, né? Da nossa delta de Dirac, né? Então, desse lado de cá, você aplicando a transformada de Laplace em todos os termos, utilizando as condições iniciais e isolando, né, o nosso y de S, né, você vai chegar nisso daqui, ó. Vai ficar 2s quadrado mais s mais 2. E a transformada aqui é o quê, né? É o seguinte, né? Lembrando, né, que quando eu pego a transformada do delta de t menos c, né, isso daqui é t menos t0, né? Então vai ser isso aqui, t0, né? Então nesse caso aqui vai ser e elevado a menos 5s. Muito bem. Então com isso, né, a gente pode agora isolar a nossa y de S, que vai ser e elevado a menos 5s dividido por tudo isso daqui, tá? Isso aqui lembra alguma coisa que a gente já viu, né? Então a gente viu que se eu isolar o exponencial e isolar o 2 aqui em todo mundo, né, eu posso reescrever essa parte de baixo como sendo dessa forma aqui, né? É só dar uma olhada lá atrás, né, que é a mesma coisa, tá? Ok, e aqui é o 1 que fica, tá? Então aqui é uma coisa que quase lembra, né, um seno de A, né? Para isso, o que a gente tem que fazer? Né? Tem que fazer aparecer meio que a raiz quadrada disso aqui em cima, né? Porque esse termo aqui embaixo, a gente tem que fazer aparecer um quadrado aqui, né? Como a gente fez agora há pouco, né? E aí, para a gente fazer aparecer o termo lá em cima, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos repetir isso daqui. Aí eu vou colocar multiplicando pelo inverso. Vou repetir esse termo aqui em cima, né? Então, feito isso, né, a gente não vai alterar, né? Porque essas duas frações multiplicadas vão acabar dando 1, né? E aqui eu repito, né? Então aqui vai ser isso aqui mais isso aqui ao quadrado. Tá. Aí o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou pegar essa parte aqui e vou chamar de f de S, tá? Ok, então o que eu preciso fazer, né? Para eu resolver agora a y de S, eu preciso... Bom, esse cara vai embora com esse, né? Aí fica o raiz de 15 aqui. E aí eu tenho isso daqui. Certo. Aí tem um teorema, né, que diz o seguinte, que se você tiver bom, então o que você tem aqui, né? Em termos do teorema, né? Você tem que a transformada inversa, né, do exponencial e o f de S vai ser o que? Vai ser o u de C, né? O u de 5 aqui no caso, né?
que multiplica a f de t menos 5, né? Que aí é a translação em que a transformada inversa do f de s é igual a f de t, certo? Então, com isso, né, a gente tem que a nossa solução ela vai ser 2 raiz de 15, né? Porque ele sai para fora. E a transformada disso daqui vai ser o de 5 de t e o f, né, disso daqui. Aí repara o seguinte, né, que o nosso f de s é essa expressão que ela já apareceu lá atrás, né? E lá atrás a gente viu que a f dela, né, é igual a e elevado a menos t sobre 4, seno, né, de raiz de 15 sobre 4t. Só que aí agora, né, você vai ter que levar em conta a translação, tá? Então, a nossa solução final vai ficar dessa forma. Vai ser y de t igual a 2 raiz de 15, u de 5, que multiplica o f de t menos 5, né? Então vai ser e elevado a menos t menos 5, dividido por 4, seno de raiz de 15 sobre 4, t menos 5. Então ficou essa coisa bonita aqui. Tá certo? Então essa solução, né, formal da equação diferencial, né, que a gente acabou de ver, né, envolvendo o delta de Dirac, né. Ela é um pouquinho trabalhosa, né, essencialmente a gente acabou usando as duas versões do teorema, né, que a gente usou essa versão em verde aqui para encontrar o y minúsculo, né, só que a gente precisava, né, da transformada inversa dessa daqui, né? E para essa transformada, né, aí você usa outra versão do teorema. Mas nada que ao resolver alguns exercícios, treinar um pouquinho, não ajude, né? Que depois vão estar craques nisso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, principalmente a função delta de Dirac, né? Que ela é bem famosa, né? Principalmente na área das engenharias. Um abraço e até a próxima!